A mais um momento de debate. Sabemos que estamos em plena pré-campanha eleitoral, a portas das legislativas. Melhor timing político para este Congresso não poderia ser e, por isso mesmo, a direção da APROSE convidou todos os partidos com assento parlamentar para um debate em que o setor segurador e também a mediação possam conhecer a abordagem de cada partido para o setor. Alguns dos temas que têm marcado o debate e o diálogo da APROSE com o Parlamento, o Governo e o Regulador prendem-se com temas que já aqui vimos e já temos falado até sobre eles, sobre a liberdade de escolha dos seguros associado ao crédito à habitação, a criação de um fundo sísmico e também a regulação de práticas consideradas pela APROSE como de concorrência desleal. Ora, para sabermos precisamente o que os partidos entendem sobre estas e outras medidas, abrimos aqui o debate Assembleia de Legisladores, moderado por Nuno Catarino, ex-diretor da APROSE, em que tem os seguintes representantes: Miguel Costa Matos, secretário-geral da Juventude Socialista, Inês Domingos, vogal da Direção Nacional do PSD, Pedro Peçanha, deputado do Chega, Mauro Santos, do Conselho Nacional do Iniciativa Liberal, Duarte Alves, deputado do PCP, e Luís Filipe Salgado, do Bloco de Esquerda. Bem-vindos. Podem se sentar pela ordem em que eu vos chamei? Obrigada. Bem, eu acho que por acaso arrumaram-se relativamente alinhados da esquerda para a direita, pronto. Fizeram-me esta maldade há uma hora ou duas atrás de moderar este debate, portanto, peço a vossa ajuda e compreensão. E queria começar, por um lado, para agradecer a presença de todos os partidos foram convidados a estar presentes. É a primeira vez que é feito um debate entre políticos sobre seguros e hoje está aqui a grande maioria da distribuição de seguros e das companhias de seguros e, portanto, agradeço a vossa presença. E começava com um tema já polémico, que é para podermos ter aqui um debate já com alguma agitação. E começava consigo. Houve uma proposta do PST recentemente, antes de haver a queda do Governo, de poder haver uma despenalização da saída do seguro de vida junto ao crédito à habitação. Ou seja, hoje, quando uma pessoa faz um crédito à habitação, há uma série de produtos associados, um deles o seguro de vida, e habitualmente o banco faz pressão, habitualmente com o aumento potencial do spread, se não acontecer, de fazer o seguro de vida com a seguradora com quem tem um acordo. A proposta da APROSE que foi feita e que foi depois apresentada pelo PST foi exatamente haver essa despenalização, ainda por cima, porque os seguros de vida do mercado, vamos dizer, habitual, são muito diferentes os preços, são os prémios, como nós dizemos, do mercado das seguradoras associadas a bancos. E a primeira pergunta era exatamente para si, como é que vê este tema e se no fundo é um tema que o PSD, após as eleições, vai retomar. Muito obrigada, antes de mais, pelo convite. Já está com a sua. Estão-me a ouvir bem, porque isto foi, os microfones às vezes é desafiante. Antes de mais, muito obrigada pelo convite para estar aqui, é com muito gosto que estou. Nós estamos em campanha, eu também sou candidata, portanto andamos um pouco por todo lado, mas aceitei com muito gosto porque acho que, de facto, este tema específico é importante. O setor é um setor que é muito relevante e, por isso, acho que faz todo o sentido estarmos aqui e falarmos um bocadinho sobre isto e sobre a legislação. Para falar sobre o tema específico, este setor tem muitas questões que eu acho que são de grande interesse. Eu sou economista, enquanto economista acho que tem muito interesse, mas para falar sobre a questão específica que estava a pôr, de facto nós constatamos, e aqui as pessoas que estão na plateia até sabem isto bastante melhor do que nós que estamos deste lado, existe de facto em Portugal, e Portugal é diferente aí de outros países da União Europeia, uma especial tendência para os seguros, quando se faz, por exemplo, um crédito à habitação, as pessoas que estão a fazer esse contrato, no fundo, esse empréstimo, serem fortemente incentivadas a adquirir o seguro com o qual o banco que faz o empréstimo também tem uma relação
normalmente uma relação estratégica, são empresas diferentes, mas têm uma relação de negócio, muitas vezes até de longo prazo. Portanto, existe esta tendência. Em Portugal, mais do que noutros países europeus, existe um estudo muito interessante da Associação Europeia de Pensões e Seguros, que é a EIOPA. Tem estudos muito interessantes, entre os quais um dos quais mostra que em Portugal, em 2020, mais de metade das pessoas que faziam contratos ou que adquiriam um crédito, de facto, não sabiam sequer que era possível contratar um outro crédito que não fosse o crédito que estava associado, um seguro que estava associado ao crédito do banco onde estavam a fazer esse negócio. Portanto, isto põe várias questões e foi essa a perspectiva do PSD, foi tentar trazer Portugal para enfim, para uma média europeia o mais habitual que acontece na União Europeia, que apesar de tudo tem, há países onde a situação até é bastante diferente. Há países em que é mais parecido connosco, mas há países onde a liberdade para o consumidor é bastante maior. Agora, do ponto de vista do legislador, eu não quero monopolizar, portanto pode-me parar quando quiser, mas só para dizer, do ponto de vista do legislador, existe uma diretiva europeia já sobre este tema, portanto, que não proíbe as empresas de fazerem, ou um banco de fazer um contrato com uma empresa de seguros e oferecerem o produto conjuntamente, mas de facto também existe uma preocupação do legislador europeu no sentido de assegurar que os clientes têm a possibilidade de escolher outras coisas e que não pode haver uma penalização de tal forma que torne completamente impeditivo as pessoas de irem para outros seguros, sob pena disso ser um problema concorrencial, coisa que, aliás, vem especificamente escrito na diretiva, que é preciso ter atenção a que o mercado continue a ser concorrencial. E, portanto, eu acho que, pesando todas estas questões em que é natural que as empresas e os bancos tenham relações comerciais, e a liberdade do consumidor e também a questão concorrencial, pareceu ao PSD que fazia sentido haver uma proposta no sentido de haver uma maior liberdade para o consumidor. Do Chega, como é que vê esta proposta e que, no fundo, como é que é a vossa visão sobre esta proposta que foi apresentada ao PSD, que vocês também votaram a favor? Bom, antes de mais, queria agradecer à PROS o convite que nos foi feito, agradecer ao seu Presidente, obviamente. Esta indústria desempenha um papel importantíssimo na economia portuguesa. Todos nós sabemos o papel na estabilidade financeira e desenvolvimento económico e, obviamente, que foi com grande surpresa que vimos que esta proposta que foi analisada por nós e votada a favor, depois foi chumbada pelo Partido Socialista. E, portanto, nós acompanhámos esta proposta que foi feita pelo PSD e, portanto, esperamos que na próxima legislatura haja eu não sei o que é que vai acontecer no dia 10, mas sou um bocado otimista e esperamos que haja condições para que essa proposta seja novamente reposta na Assembleia da República e que ela vá para a frente. Muito obrigado. Mauro Santos, do Conselho Nacional da Iniciativa Liberal. Como é que a Iniciativa Liberal vê este tema e também votou a favor da proposta do PSD? Desde logo votámos a favor da proposta do PSD, é sintomático daquela que é a posição da Iniciativa Liberal. Podia haver aqui aquela visão um bocadinho manicaísta, que é os liberais deixam tudo ao mercado, mas acreditam que há um papel regulador do Estado relativamente às interações dos atores de mercado. E o que se verifica em Portugal, neste caso, e como muito bem explanou a Inês, é que há uma penalização ou uma posição mais férrea por parte das entidades bancárias relativamente à possibilidade da renegociação do seguro de vida e da futura penalização de spread nestes casos. E nitidamente isto é contra-mercado, não é? Porque limita a concorrência entre seguradoras e não há nada melhor para qualquer cliente que a concorrência e também limita o próprio mercado segurador de ser mais atrativo. E acho que este tema também é importante, sobretudo porque nós somos um mercado já não muito grande, o que torna complicado, e temos visto as nossas seguradoras as mais pequenas, a serem de alguma forma colocadas em holdings por via de compra. De que forma é que nós podemos criar no nosso mercado competição e atratividade para outros stakeholders do mercado? E este é um dos caminhos, sobretudo, ainda mais importante porque defende o interesse das pessoas, não é? Muito bem. Acho que é mais difícil explicar porque é que se votou contra.
Vamos deixar isso para o último, se calhar. Então, se calhar, passámos um bocadinho aqui para o Bloco de Esquerda. Luís Filipe Salgado, coordenador distrital do Bloco de Esquerda, e a vossa visão também votaram a favor também? Muito obrigado. Antes de mais, agradecer em nome do Bloco de Esquerda a oportunidade de estar aqui neste evento. É uma honra. Quanto à questão dos seguros, bem, o setor segurador, nós sabemos a importância do setor segurador para a economia nacional e depois, transversalmente, também para o consumidor desses mesmos serviços. A preocupação do Bloco de Esquerda, permita-me o preâmbulo, a preocupação do Bloco de Esquerda vai ser no sentido da defesa do consumidor, a integridade do mercado e a informação e a transparência dos produtos. Feito este introito, quanto à sua questão relativa ao seguro de vida no crédito à habitação, é uma necessidade a liberalização desse aspecto. Nomeadamente, quando um cliente fica preso a um determinado seguro em virtude do contrato que se celebrou com um determinado banco, temos aqui uma liberdade que é coartada ao consumidor e, portanto, vai penalizar normalmente o consumidor e não é isso que se pretende. Portanto, na ótica do Bloco de Esquerda, havendo o mesmo seguro a ser apresentado por uma outra seguradora que não aquela que estava na venda associada do banco quando da atribuição do crédito à habitação, obviamente que poderá o consumidor ter essa liberdade de escolha, desde que lhe seja benéfica e que garanta que a habitação em si fica com os mesmos seguros necessários. Deputado Duarte Alves, do PCP, a mesma pergunta, e no fundo o PCP também votou a favor. Como é que vocês viam esta proposta? Isso também, se vocês, quando o Parlamento voltar a trabalhar, a reunir, se também vão apoiar novamente este tipo de propostas. Então, muito boa tarde a todos. Queria agradecer o convite da APROS para estarmos aqui neste debate. Parece-me que é bom começar com estes temas mais concretos, não é? Que dizem mais respeito ao setor que estamos aqui a falar, um setor constituído essencialmente por micro, pequenas e médias empresas e que tem que ser apoiado, ao contrário das grandes seguradoras, que são aquelas que têm feito lucros extraordinários. Aliás, a APROS, quando apresentou esta iniciativa, nós tivemos também uma reunião em que nos apresentaram esta mesma proposta, fez bem em associar este assunto portanto, da subscrição de seguros, sem ser da mesma seguradora do que no momento inicial do contrato, associar isto aos lucros que nós temos visto, nomeadamente das seguradoras, mas também da banca, que tem acumulado lucros extraordinários de 12 milhões de euros de lucros por dia, muito à custa também, não apenas das taxas de juros, mas também do conjunto de comissões e do conjunto de contratos que estão associados, e um deles é precisamente esta matéria dos contratos de seguro. Porque depois sabemos que há aquela vantagem de não ter uma penalização no spread, porque, obviamente, o banco tem uma relação comercial com a seguradora e, portanto, também tem uma vantagem desse mesmo contrato. E, portanto, consideramos que é uma medida absolutamente justa, não só porque permite que os mediadores de seguros apresentem aos consumidores melhores soluções, que garantam, do ponto de vista do banco, garantem exatamente as mesmas condições, o mesmo nível de proteção, mas do ponto de vista do consumidor podem permitir uma redução do preço da prestação, sendo o seguro uma das principais componentes dessa mesma prestação. Não é a prestação direta, mas é uma forma indireta e que pesa muito sobre o orçamento das famílias. E num contexto em que nós vemos o problema da habitação a agravar-se, as pessoas a verem a sua prestação da casa aumentar de uma forma absolutamente inaceitável, incrível, que deixa muitas pessoas sem condições de poder assegurar as outras despesas normais do seu dia-a-dia. Geralmente, a última despesa a cortar é a prestação da casa, porque as pessoas não querem perder a sua casa, mas cortam em muitas outras coisas para poderem pagar a prestação da casa. E, portanto, era necessário avançar nesta medida de permitir esta alteração da companhia de seguros. Eu só, para antecipar aqui algum argumento que possa surgir relativamente a isto poder ser digamos, uma interferência na liberdade contratual. Ora, nós não nos podemos esquecer que ainda recentemente foi aprovada uma medida, que nos parece positiva, que foi a de acabar com a penalização no spread para a amortização, para as comissões de amortização. Portanto, se é possível ao Estado português decidir que a comissão de amortização não é para cobrar, e, portanto, quem amortize parte do capital que tem em dívida na sua habitação não tem aquela penalização dos 0,5%,
então não há razão nenhuma para que também não haja uma alteração legislativa que impeça aos bancos de agravar o spread quando haja uma mudança de seguradora. E, portanto, nesse sentido, da parte do PCP, da CDU, acompanharemos, obviamente, esta medida, assim como muitas outras que, no fundo, aliviem os consumidores, aliviem as pessoas que têm a subprestação da casa e, dessa forma, reduzam também as margens de lucro que temos visto por parte da banca, que são absolutamente inaceitáveis, e esta é apenas uma das componentes desses mesmos lucros. Muito obrigado. Deputado do PS, Miguel Costa Matos, esta agora é uma posição um bocadinho mais... e porquê o PS votou contra esta proposta do PST e apoiada aqui por todos os seus colegas e companheiros de deputados? Em primeiro lugar, boa tarde e agradecer o convite à PROS e parabenizar-vos também pelo trabalho que têm vindo a fazer e o trabalho que fizemos em conjunto ao longo destes últimos anos. Nós, as vendas cruzadas, as vendas associadas facultativas, são uma preocupação que nós temos desde o primeiro pacote de regulamentação das comissões bancárias que fizemos em 2020 e que na altura previa já que a ASF e o Banco de Portugal pusessem um travão a esta prática excessiva e abusiva da parte dos bancos das comissões das vendas associadas facultativas. E uma das coisas que, por exemplo, permitimos foi que as pessoas pudessem ter uma conta num outro banco. E, enfim, há outras, como o Duarte nos falava da questão da liberdade contratual. Há outras comissões que proibimos em conjunto, que não só do reembolso antecipado, também a do pagamento da prestação, também a da análise do processo. Porquê é que isto é diferente? Isto é diferente porque qualquer entidade pode fazer um desconto comercial. A questão aqui é que não é um desconto comercial, é um sobrecusto, não é? Que é feito através de uma venda cruzada. E, neste sentido, o que nós entendemos é que, bom, deve estar na liberdade das partes, poder dar um desconto no spread, sim, para poder aceder a um certo produto. Isso faz parte de uma economia de mercado. O que nós temos que assegurar é que o consumidor tenha informação para poder fazer uma escolha mais esclarecida e informada. Nós tomámos uma medida que, aliás, desafiámos a APROS a poder, junto de todos os seus associados e todos os clientes, poder fazer valer, que é a capacidade de, por cada item de desconto que está previsto nas vendas associadas facultativas, nomeadamente as dos seguros, tanto a do multirriscos como também a dos seguros de vida, poder fazer um processo de informação de saber quanto é que esse desconto do spread significa na prestação. Porque isso permite cruzar depois o seguro que é vendido por cada um de vós, agentes e corretores, com aquele que é vendido pelo banco. E, portanto, comparar o que sai mais barato no corretor com aquilo que a pessoa poupa na prestação. E essa informação é aquilo que nos permite preservar, por um lado, a liberdade dos bancos poderem dar esse desconto e praticarem essas vendas cruzadas, mas também dos seguradores, dos corretores de seguros e agentes de seguros poderem ir em procura do seu negócio. Naturalmente que isso não é uma coisa que é automática, mas nós temos dúvidas que pudéssemos agora, de um momento excepcional, aplicar isto. Porque, no fundo, o que é a vossa proposta é dizer que estamos a falar de um período máximo de fidelização, no fundo, até comparar com as telecomunicações. Isso é algo que nós poderíamos ponderar, seja um limite máximo da quantidade de tempo que teríamos esse desconto a praticar, mas poderíamos acabar com os consumidores prejudicados porque perdiam o desconto contratado, ou, em segundo lugar, pormos um limite máximo àquela que é ou o desconto ou um limite máximo à comissão que o banco, no fundo, cobra ao cliente por contratar com esse seguro consigo. Nós estamos disponíveis para olhar aquilo que são os excessos do mercado, seja o excesso de desconto, seja o excesso de comissão da parte do banco, mas, no fundo, temos que pesar aqui, isto não poderá fazer com que o cliente tenha uma prestação mais cara na parte do banco, mesmo que poupe na parte do seguro, e é por isso que o mais importante para o mercado, para todos vós poderem ir junto dos clientes perseguir o vosso negócio, é a informação. E é por isso que nós fizemos uma coisa que mais ninguém fez até agora, pôr a ASF atrás destes excessos e pôr também uma informação itemizada por cada um dos itens que estão nas vendas associadas facultativas. Isto é a melhor maneira de pôr o mercado a funcionar e é a melhor maneira de permitir que todos vós possam ir junto dos vossos clientes vender seguros de vida mais baratos do que aqueles que neste momento estão a ser vendidos pelos bancos. Eu sei que vêm outras perguntas sobre os seguros multirriscos, portanto, poupe-me para já irmos por aí para essas outras áreas. Muito bem. Então, se calhar, começámos era consigo exatamente com essas segundas perguntas e começámos agora ao contrário. Muito bem. Deputado Miguel Costa Matos, uma das propostas do Partido Socialista
é exatamente a criação de um fundo catastrófico, eu não sei se é fundo catastrófico ou fundo sísmico, aí esclareça-me. As duas coisas, muito bem. Para uma situação que ocorre em Portugal, e no fundo nós estamos expostos à questão sísmica, nomeadamente Lisboa e o sul de Portugal, de uma forma muito significativa, e pode acontecer algo como ocorreu em 1755, e vemos aqui exemplos à nossa volta, seja a Espanha, seja Marrocos, seja a Turquia, seja outros países, a criar estes fundos e até antes de acontecerem alguma coisa que infelizmente em alguns casos aconteceu. Queria, no fundo, um bocadinho que partilhasse a vossa proposta e, no fundo, a abrangência que essa proposta teria. Bom, eu penso que, como é conhecido de todos, a AEPS já há muito tempo que anda a defender isto e também a possibilidade deste fundo ser capitalizado por parte dos próprios seguradores e não só pelo Estado. É de facto um processo difícil, que a própria ASF tem tido alguma demora em querer avançar. Essa é uma coisa que já está há muito tempo pedida em curso e foi nesse sentido que nós viemos pressionar. Nós aprovámos este ano um projeto de resolução a recomendar a aceleração da criação do Fundo de Riscos Catastróficos Naturais, onde se inclui os riscos sísmicos, mas onde também queremos incluir os riscos climáticos, e esse é um compromisso que nós renovamos no nosso programa eleitoral. Porque, de facto, nós temos que olhar desde logo para os valores segurados. Há muito seguro que é vendido gato por lebre. As pessoas não sabem, não leem as letras miúdas, não sabem o que é que estão a segurar. E é por isso que, segundo o regulador europeu, nós temos que Portugal dos países com maior déficit de cobertura do ponto de vista não só de risco sísmico, como também do risco de cheias, como também do risco de incêndios. E, portanto, nós temos que aumentar aquilo que é a capacidade segurada, do ponto de vista dos riscos que são seguros, mas também daquilo que é o montante segurado, porque é o próprio consumidor a dizer aquilo que quer segurar e não é suficiente o simulador que a ASF tem no seu portal e que nós temos que conseguir alargar, no fundo, uma maior garantia, porque depois acontece alguma coisa e quem fica mal todos que não há suficiente dinheiro para recompor a casa ou para fazer as obras. Em segundo lugar, temos que olhar para certas zonas onde temos que pensar coberturas obrigatórias. Porque vamos fazer um fundo de risco climático ou um fundo de risco sísmico, não podemos fazê-lo ignorando que vamos ter que assegurar que as pessoas têm esse risco de facto contratado e, portanto, que há uma partilha de riscos, senão estamos aqui a encorajar o famoso risco moral de todos pagarmos por uns não terem essa cobertura. Mas terminava dizendo que em qualquer país, e na maior parte dos países europeus, de facto está demonstrado que mesmo nos casos em que existe o consumidor privado assegurar esse risco, seja o sísmico, seja o climático ou de cheia, isso muitas vezes não chega. É vermos as cheias que aconteceram em dezembro do ano passado, em dezembro de 22, aliás, e como ainda há danos por cobrir, e foi o próprio Estado a cobrir. E depois muitas vezes cobriu mais nas zonas onde quem não tinha seguro do que aqueles que tinham seguros e as seguradoras já fizeram a sua parte. Isso também não é justo, porque implica que as pessoas que pagaram devidamente não viram, a sua maior proteção devidamente assegurada. E, portanto, um fundo de risco com cobertura pública, com uma contragarantia pública, será fundamental. É esse o nosso compromisso de avançarmos agora numa próxima legislatura. Muito bem. Passando para si, Sr. Deputado, e como é que vê esta proposta de fundo catastrófico apresentada pelo PS? Isso, no fundo, também é uma necessidade que vê para a nossa economia e, portanto, para garantir algumas situações climáticas ou de fenómenos sísmicos. Sim, eu creio que o problema sísmico, ou melhor, a preocupação com a salvaguarda dos edifícios, das infraestruturas, é uma preocupação que nós devemos ter presente no conjunto das opções políticas que sejam tomadas. A mim custa-me é que tínhamos tido alterações, por exemplo, à legislação sobre edificação que aligeiraram as exigências do ponto de vista sísmico, quando nós somos um país que tem esse risco e, portanto, parece-me que há aqui diferentes pistas onde esta preocupação, que é muito correta, deve andar. Uma delas é nos edifícios, nas construções. Deve ser assegurada, no fundo, retirar as alterações que foram feitas e que tornaram mais fácil o licenciamento sem a necessária construção sísmica. E, portanto, parece-me que isso é logo um ponto fundamental. Relativamente a criar um fundo que possa assegurar os custos que tenha uma enorme catástrofe, como seja, por exemplo, um sismo, eu creio que nós temos que ponderar esta opção. Porque eu não sei, se houver um sismo em Lisboa, se há fundo
consiga suportar os custos que isso acarreta. E depois temos que pensar também, sempre que é criado um fundo, obviamente que no final acaba por ser o consumidor a pagar, através de uma taxa, o valor desse fundo. E, portanto, eu acho que isto pode ser ponderado, obviamente, tem que ser pensado, nós não pomos de parte essa possibilidade, mas ao mesmo tempo também não se esqueça a outra parte que é das exigências de construção e de reabilitação dos edifícios. Agora, por exemplo, nós temos o exemplo do Fundo de Garantia Automóvel, que foi criado e que é um fundo importante, que continua a existir e que tem uma função importantíssima para garantir assegurar as condições para quem seja vítima por uma viatura que não tenha seguro contratado. E, portanto, é um fundo que deve existir e que deve ser sustentável. Agora, a verdade é que aquele fundo, todos os anos, tem um superávit. É mais o valor que entra do que o valor que sai. E, portanto, os consumidores já amealharam naquele fundo. Eu creio que a última vez que olhámos para esses números eram 600 milhões de euros, mas se calhar agora já são mais. Portanto, são 600 milhões de euros que estão ali parqueados e que, no fundo, os consumidores contribuíram. Ora, o PCP tem proposto várias vezes que uma parte deste fundo seja devolvido, sem pôr em causa a sustentabilidade do fundo, a garantia das suas funções, mas que os consumidores vejam devolvido uma parte deste valor para que também possam ter uma redução dos seus seguros obrigatórios de responsabilidade civil automóvel. E, portanto, quando se cria um fundo, é importante perceber qual a dimensão que vai ter, como é que vai ser o seu pagamento, quem é que vai pagar, no fundo, e como é que vai ser gerido, não é? E, portanto, todas estas matérias, pegando no exemplo do Fundo de Garantia Automóvel, nós fizemos essa proposta e, portanto, parece-nos que é uma matéria a ponderar, não pomos de parte, mas tem que ser vista em conjunto com outras políticas de segurança no edificado para garantir que não existem problemas de maior quando existirem ou se existirem esses problemas no futuro. Esperemos todos que não aconteça, mas temos de estar preparados. Sim, mas temos de estar preparados. Muito bem. Luís Filipe Salgado, e a opinião do Bloco de Esquerda sobre este tema? Subscrevo em grande parte aquilo que disse agora o meu colega do PCP. A criação de um fundo sísmico não pode servir para transferir o risco do Estado para as seguradoras ou para os particulares. A qualidade da construção, que agora nós poderemos ter colocado em causa com a alteração às leis do urbanismo, podem ser perniciosas neste campo. E, portanto, nós temos que salvaguardar, por um lado, que a construção que é feita neste país cumpre com as regras necessárias, nomeadamente de salvaguarda do risco sísmico, e, por outro lado, também não podemos deixar construir em todo o lado como temos deixado de construir, o que potencia muitas vezes, nomeadamente com a questão das alterações climáticas, possam construções ser edificadas em locais menos próprios. E, portanto, pegando nesta componente em que nós temos que garantir que a edificação e as regras urbanísticas são cumpridas, por outro lado, depois então avancemos para um fundo equivalente ao Fundo de Garantia Automóvel, para um fundo de garantia eventualmente de catástrofe e não apenas sísmico, que garanta alguma liquidez imediata e uma garantia de que na eventualidade de uma catástrofe nós temos os mecanismos necessários para responder a essa eventualidade. Não obstante, a contragarantia do Estado é sempre necessária e é necessário que o Estado seja parte integrante deste fundo. Portanto, acho que sim, será uma boa medida, mas lateralmente temos que corrigir uma série de outras componentes. Muito bem, muito bem. Muito obrigado. E relativamente à iniciativa liberal, como é que vê a criação de um fundo para situações catastróficas? É algo que consideram relevante e que apoiariam em caso de ser apresentado por um partido? Por outro partido? Ou por nós. Porque não? Ou porque não pela iniciativa liberal, como é óbvio. Mas, sobretudo, acho que há um tema que é preciso ser abordado relativamente ao fundo sísmico. O início desta conversa data de 2010. Estamos em 2024. Eu corrijo-lhe, esta conversa vem dos anos 80 e 90. Okay. De vez em quando é que aparece com mais frequência. 2010... Mas de tempos em tempos, sempre que existe uma catástrofe, vai aparecendo. Efeitos da idade. Então, nós estamos a falar de um período temporal de 13 anos até haver a aprovação de um projeto de lei que ainda terá de ser regulamentado. Esperemos que possamos ser todos mais leves nessa regulamentação. Nitidamente, estamos a falar de uma situação que implica uma mutuação do risco, porque estamos a falar de 8 mil milhões, se não estou em erro, é o que se fala. Se for para o fundo sísmico, sim. Se for para outras catástrofes, terá que ser avaliado. Relativamente às CATs, e eu acho que nós perdemos 13 anos nesta discussão e estamos a findá-la quando outra já se inicia.
que são as CATs, a nível europeu, que pretendem fazer aqui uma mutuação do risco de forma mais abrangente, um pouco na onda daquilo que se fizeram com os Eurobonds, e que, por maioria de razões, pela dimensão que nós temos, pelo volume de capital que têm as nossas seguradoras e que tem o nosso país, e pelo acréscimo de risco climático que temos pela dimensão da nossa costa, seria muito, muito, muito importante que pudéssemos estar na linha da frente a ter esta discussão no espaço europeu. Porque, como refiro, pela dimensão e pelo aumento do risco climático, agravado nitidamente com a dimensão costeira que o país tem, não conseguimos, como uma ilha, sozinhos, ser garantia da dimensão catastrófica que daí pode advir. Muito bem. Como é que o Sr. Deputado, como é que o Chega vê este tema? Isso é uma preocupação para o Chega? Isso também será algo que vão apresentar na próxima legislatura? Eu acho que esta questão é pertinente e, obviamente, que faz todo o sentido. No entanto, eu tive a oportunidade, enfim, de ter várias reuniões com entendidos relativamente a esta matéria e, desde logo, existem algumas vantagens, mas também alguns desafios. As vantagens seria que, obviamente, existiria uma proteção ampliada para todos os proprietários relativamente às perdas que iriam ter, eventualmente, no caso de sismo. Iríamos ter uma vantagem de resiliência financeira das instituições, obviamente. Iríamos ter uma conscientização e preparação de uma futura catástrofe, que isso era importantíssimo, mas também vamos ter uns desafios. Todos sabemos que esta inclusão de coberturas poderia aumentar o custo das apólices e, portanto, teríamos que arranjar aqui uma forma de equilíbrio financeiro, porque nem toda a gente provavelmente iria conseguir acompanhar estas medidas. Haveria também que estudar a regulação e supervisão, a implementação de tais mudanças exigiria, na nossa perspectiva, uma revisão regulatória e supervisão adequada para garantir que as seguradoras ofereçam as coberturas sísmicas e modelos de seguros inovadores. Dito tudo isto, eu acho que faz sentido. Agora teríamos que analisar, teríamos que tentar ver entre todas as forças políticas e convosco, obviamente, arranjar uma forma equilibrada de pormos esta questão. Só para terminar, o Chega é completamente contra aquilo que o meu colega do PCP disse, do Fundo de Garantia, e, portanto, não pode ser descapitalizado, e, portanto, somos completamente contra aquilo que o meu colega do PCP disse. Muito bem. Eu no final vou dar 1 minuto ou 2 a cada um, mas pronto, vamos, antes de terminar e passar para essa fase, e o PSD, como vê esta proposta e este tipo de iniciativa? Este tema é, de facto, super relevante. O PSD votou no Parlamento a favor do projeto de resolução, que foi em maio, mas eu acho que aqui há vários temas que são ligeiramente diferentes e interessantes e eu acho que merecem uma reflexão ainda mais aprofundada. Todos aqui sabem perfeitamente o problema, não é? E, portanto, eu não vou dizer assim nada de extraordinário. O que eu acho que é novidade e que é interessante é as pessoas não pensarem só nos sismos como aquela coisa histórica do terremoto e depois há pessoas como eu que vivem apavoradas com a ideia de haver um novo terremoto, mas isto sou eu pessoalmente, que às vezes acordo à meia-noite, ai que horror. Mas a maioria das pessoas não está, se calhar, muito atenta para isto. Eu recordo-me em tempos que tive um contacto com um estrangeiro que estava cá regularmente numa instituição e que dizia que Portugal é um dos países mais espetaculares do mundo para um estrangeiro ser deslocado, é verdade, e dizia que não havia risco nenhum, no papel que lhe tinham posto sobre os riscos do país, não há nada, é tudo espetacular, segurança e tal, mas depois há o risco sísmico e, portanto, a única coisa que eles tinham era um telefone por satélite para o caso de haver um sismo. E eu, como é que tu tens um telefone por satélite? Fiquei logo apavorada. Portanto, é um tema de facto importante e que merece que as pessoas estejam mais atentas. E, portanto, eu acho que há aqui 2 trabalhos. Há um trabalho que é um trabalho técnico e que é importante, que é fazer com que as associações, que vem da parte do legislador e vem da parte da associação como a ASF, e é um trabalho que pertence à PROSE e aos seguradores, de fazer o trabalho técnico, como é que nós vamos melhorar a cobertura dos riscos sísmicos e cada vez mais dos riscos climáticos. E depois há um papel que é importantíssimo por parte do legislador, que é duplo. Por um lado, alertar as pessoas para a existência deste risco e de outros riscos que são mais preveníveis, digamos, do que o risco sísmico, que de facto é um bocadinho mais difícil de compreender, antecipar e prevenir.
e eu acho que isso aí há muito trabalho ainda por fazer. E depois há todo o trabalho do legislador, e eu acho que tem sido feito algum trabalho muito interessante, sobretudo na parte climática, de novo o risco sísmico, pronto, é o que é tornar a atividade seguradora para certos riscos mais fácil. E eu estou a pensar, por exemplo, o caso de Lisboa é um caso muito interessante e óbvio. Cada vez que há uma cheia, nós há anos, as pessoas que são aqui de Lisboa passam ali por Alcântara e veem as portas das casas, não sei se já viram, das casas assim mais tradicionais e dos prédios, tem ali uma coisa de metal, que já vai há anos que aquilo existe, porque as pessoas já estão preparadas, vem uma cheia, vai arrebentar com isto tudo e tem assim umas coisinhas de metal nas portas. Não sei se repararam, eu durante uns anos trabalhei ali na LX Factory e tinha um bocado dessa, olha, cá está, mais uma. Mas é uma coisa que se vai esquecendo, portanto, é preciso fazer um trabalho. Todos precisamos de fazer um trabalho. Em Lisboa, o Presidente da Câmara de Lisboa está a fazer um trabalho notável e pouco reconhecido, que é compreender e fazer um trabalho no sentido de fazer com que, quando há muita chuva, de repente não inundar Alcântara, Algés. No fundo, a prevenção e a preparação é muito importante. Portanto, há uma preparação crucial, portanto, ao lado e a preparação é no sentido de tornar os riscos mais seguráveis, não é? Certo. Porque já se começa a ouvir falar nos Estados Unidos, por exemplo, ainda estava a ver uma notícia agora, de sítios que as empresas de seguros nos Estados Unidos recusam-se a segurar, não é? Em Portugal nós temos construções em sítios que se calhar também se devia... Enfim, mas havendo já a construção há muito tempo, o que é que se faz? Pronto. E é preciso trabalhar nisso, mas depois é um papel muito importante do regulador de dizer às pessoas, olhem, é preciso se calhar também ter seguros. Porque há muita gente também, sabendo que existem riscos, não têm, não é? Porque estão a contar que, mas se houver um grande desastre, se calhar alguém vem... outras pessoas em meu socorro. O fundo de catástrofes não pode ser a Fátima e estarem a querendo ser Fátima, já percebi. Tem que haver aí, enfim, Muito bem. Mas é... Eu passava agora 1 minuto para todos e começava com o deputado do PCP. Sei que também tem aqui uma nota para dar ali a resposta, mas Exatamente. 1 ou 2 minutos resposta e uma mensagem para esta audiência, está bem? Sim, a todos. Muito bem. Não é exatamente como isto é um debate, é importante haver aqui confronto de ideias. O deputado Pedro Senha disse que o Chega era contra a descapitalização do Fundo de Garantia Automóvel, mas a proposta do PCP não era descapitalizar, era garantir a sustentabilidade do fundo, mas devolver uma parte daqueles 600 milhões aos consumidores, porque consideramos que 600 milhões para um fundo que todos os anos tem superávit é um valor que deve ser parcialmente devolvido, obviamente assegurando que fica lá um valor suficiente para que o fundo não entre numa situação de insustentabilidade. Agora, parece-nos que um fundo que é alimentado todos os anos com superávites que são suportados pelos consumidores pode muito bem ser devolvido. E já agora informo que o Chega até votou a favor desta proposta. E ela foi chumbada com voto contra. Votou a favor. Está no registro da Assembleia da República. Estive aqui a confirmar. Votou contra o PS e absteve-se o PS. 1 minuto de mensagem. 1 minuto apenas para dizer que, da parte do PCP, nós temos tido uma intervenção de defesa das micro, pequenas e médias empresas. Os mediadores de seguros são, na sua maioria, pequenas e médias empresas. Foi por nossa iniciativa, por exemplo, que terminou o pagamento especial por conta, um pagamento que era injustificado e que nós conseguimos, numa altura em que a CDU tinha mais força, reverter esse pagamento. E consideramos que, relativamente aos apoios, relativamente ao alívio fiscal, são as pequenas e médias empresas que devem ser beneficiadas e não as grandes empresas. E aquilo que nós temos em Portugal são os benefícios fiscais e enormes benesses apenas para aquelas grandes empresas que fazem lucros de milhões. E é isso que é preciso nós pensarmos, é que força é que a CDU também sai daqui, destas eleições, para conseguir medidas de apoio às PMEs e também aos 2 minutos para o Bloco de Esquerda. E a mensagem aqui para esta audiência. Sim, serei conciso. A nossa maior preocupação, e eu volto ao início da nossa conversa, é precisamente a conduta de mercado, a defesa do consumidor. A informação e transparência também que é entregue aos consumidores é essencial. Nessa ótica, acho que a posição da ASF neste momento tem de ser reforçada à imagem daquilo que já acontece com o Banco de Portugal e aquilo que acontece também com a CMVM. A ASF tem de ser mais incisiva numa atuação no mercado e, nomeadamente, não só na governação como na distribuição dos produtos. Quanto aos produtos em si mesmo, e olhando para o setor, há neste momento, fruto de uma ideia, uma ideologia europeia muito própria, uma excessiva concentração do setor.
E acho que nós devíamos pugnar pela defesa do consumidor, pela via da desconcentração do setor e garantir também a pulverização dos agentes de mercado no sentido de garantir que há mais oferta para o consumidor. E, terminando, olhando para a questão de há pouco, que é que se calhar faz sentido não só as empresas seguradoras como os agentes de seguros, todos eles, fazerem parte, por exemplo, nos PDMs, serem ouvidos com mais acuidade, e estou a olhar para os riscos da habitação em concreto, para precisamente evitar os erros urbanísticos que têm ocorrido, as construções em zonas de risco e as más construções que são efetuadas. E, portanto, acho que o vosso setor é importantíssimo. Vós, enquanto agentes neste setor, têm uma preponderância grande e devem ser ouvidos em conjunto com a ASF e, portanto, acho que este é o caminho. Deputado do PS, Miguel Costa Matos, também os seus 2 minutos aqui para esta audiência e a mensagem que quer deixar, final. Em primeiro lugar, a mensagem é muito obrigado pelo debate. Em segundo lugar, é dizer que os seguros têm um papel fundamental para uma sociedade que vai ter cada vez mais risco e são riscos que também são cada vez mais incertos. Ora, nós temos que saber proteger os consumidores e saber que, ao fazê-lo, estamos a criar muitas vezes também uma capacidade de os próprios agentes, os próprios corretores terem um maior papel no mercado, porque são quem está mais próximo dos clientes e consegue prestar um melhor serviço. Nós queremos regular os planos de saúde. Sabemos que eles estão por aí a ser vendidos como se fossem seguros, mas não são. No direito ao esquecimento, queremos assegurar que há normas claras para vocês poderem as implementar, mas queremos também poder estender aos seguros de saúde algum tipo de proteção na área das doenças pré-existentes, como já começa a haver noutros países. Já falámos aqui das questões dos valores segurados e da questão das coberturas obrigatórias e dos riscos das catástrofes naturais, no caso dos seguros multirriscos. Nós também trabalhámos juntamente com a APROS num simplex de seguros, tanto para o automóvel como para a área da vida, tanto em conjunto com a APROS como em conjunto com a ASF, e que numa próxima legislatura queremos levar avante, infelizmente foi interrompido. E por fim, noutras áreas, como nos seguros de colheita, nos seguros aquícolas, nós queremos fazer incentivos para assegurar que nestas áreas, onde temos também grandes falhas nas coberturas, que vós, todos, os mercados, poderão ter aqui um papel para alargar a cobertura de seguros. Porque sabemos que quanto mais cobertura houver, mais protegidas estão as pessoas, melhor o mercado funciona. Isso é assim nos seguros de vida, também é assim em todos os outros demais seguros. E, portanto, é isto. Muito obrigado. Muito obrigado. Inês Domingos, e o PST, última mensagem, 2 minutos, muito rápido, se faz favor. De novo o convite para estar aqui. Foi um debate de facto muito interessante e eu queria deixar talvez 2 ou 3 pontos. Em primeiro lugar, o PSD reconhece a importância crucial dos corretores de seguros e pessoas que estão muito próximas, muitas vezes, de tamanhos muito diferentes e com realidades muito diferentes, mas estão próximos das pessoas, estão muito próximos das pessoas e conhecem bem os seus problemas e as coisas que têm que... os problemas que têm que resolver todos os dias e para ver se as pessoas conseguem estar o mais seguras possível na sua vida. Portanto, acho que é muito relevante esta conferência e é muito relevante nós reconhecermos o trabalho que fazem. Depois, do ponto de vista da questão dos seguros, acho que a principal preocupação do PSD em geral é assegurar que existe um level playing field do mercado em geral, não é? Mas isto é transversal à nossa posição sobre todos os setores económicos, é que a concorrência é saudável, que as empresas, as pessoas e as empresas podem operar no mercado de uma forma com uma concorrência saudável e conseguem exercer a sua atividade e, portanto, no futuro, e é isso que faremos enquanto Governo, é continuar a assegurar que o mercado funciona de forma concorrencial e correta. E, por fim, uma palavra para dizer que a questão dos seguros, de facto, é muito importante. Eu acho que em Portugal existem alguns setores, algumas áreas que ainda não estão completamente atentos a essa necessidade. Os riscos climáticos para o nosso país são crescentes. É verdade para todos os países, mas em Portugal os riscos são ainda mais complicados e estão associados a uma questão social muito difícil. Por exemplo, na questão dos fogos. Agradeço que conclua também. Só para terminar, peço desculpa, eu começo a masticar, eu sei, peço desculpa, mas é porque o tema de facto é importante e os riscos, por exemplo, a questão dos riscos, os fogos florestais são problemas, são uma tragédia social e do território e por isso a questão dos seguros também é muito importante e o Estado conseguir estar, juntamente com os seguros, minimizar os riscos para esses sítios serem mais seguráveis e assegurar que as populações se podem manter lá, também acho que vai ser um trabalho muito importante. Obrigado. Pedro Pessanha, chega. Muito obrigado pelo convite.
apenas para dizer que podem contar com o Chega no que diz respeito a incentivar a competitividade das empresas, tudo o que for para melhorar as condições remuneratórias dos vossos profissionais e, obviamente, mitigar o custo das apólices. Dito isto, deixo um desafio ao vosso ramo, talvez apostar em tecnologias avançadas, nomeadamente tudo o que seja plataformas online digitais. Deixo esse apelo. Muito obrigado. Muito bem. Última mensagem, Iniciativa Liberal. Bem, é uma honra fechar o painel. Obrigado a todos pelo convite. Relativamente à atividade seguradora, nós somos nitidamente a favor da concorrência com o Estado, que seja regulador na garantia dessa concorrência. Isso, para nós, é um ponto importantíssimo na vossa atividade. E gostava de ressalvar um ponto. Nós olhamos muito para o seguro como o risco, não é? O que vai acontecer, mas também há os seguros das certezas, e nós sabemos que vamos todos ficar velhos. Isso é uma fatalidade. E, nesse sentido, depois deste último ano em que se viu aqui um descapitalizar de algumas das poupanças que existiam em PPRs para fazer face àquilo que foi o agravamento das taxas de juros e deste movimento inflacionista que colocou as pessoas em maior dificuldade, deverá haver uma aposta futura, espero, num modelo de incentivo a uma recapitalização desses PPRs por parte dos particulares, no sentido de garantirem não só uma velhice mais confortável, mas também no sentido de voltar a capitalizar o mercado segurador para o cumprimento de todas as normas financeiras a que estão, Um incentivo à poupança. obrigados. Sim. E, sem dúvida alguma, que a Iniciativa Liberal é um motor de crescimento económico que permitirá essa poupança. Muito bem. Obrigado a todos pela vossa presença. Espero que a gente repita este momento numa próxima ocasião. Obrigado.